Olá, seja bem-vindo. Eu sou Eli e esse é o Projeto B, Bíblia Explicada, onde nós vamos ler a Bíblia de uma maneira que você entenda. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo onde eu falo o que é a Bíblia, volta lá, assiste e na sequência nós vamos começar falando sobre o livro de Gênesis. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o livro de Gênesis antes de entrar na leitura propriamente dita, né? Então, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis é o grande livro dos inícios da Bíblia, onde tudo começou. Gênesis, né, a palavra Gênesis significa de origem, né, originou. Né? No Gênesis, nos é permitido ver uma grande variedade, né, de realidades, né, que moldam a nossa existência hoje. Por exemplo, a criação do universo, do planeta Terra, a origem da vida, criação da vida vegetal, animal, dos seres humanos, do casamento, da família, das nações, expressões artísticas, ritos religiosos, o pecado, lei, conflitos, punição, morte, crime, etc, etc. Nossa, é muita coisa, né? Mas tudo isso está lá no Gênesis. O Gênesis, né? Ele lança uma luz sobre todas essas coisas que vão, como diz, margear nossa vida até hoje. São fundamentos que estão presentes lá. Quem que escreveu o Gênesis? A princípio, né, tecnicamente, o livro de Gênesis ele é anônimo, mas existem evidências, né, no Novo e no Velho Testamento que apontam para Moisés como o grande autor da Torá. Ah, mas o que é Torá? Torá é um termo hebraico para lei, né? Essa lei ela foi escrita e observada como uma unidade até pouco antes do nascimento de Cristo, quando ela foi dividida em 5 partes, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, do qual Gênesis faz parte, né? Então, por isso, se atribui a Moisés como um provável, né, escritor do livro de Gênesis. A mensagem e o propósito de Gênesis. Deus, ele é o criador soberano. Ele criou do absoluto zero todas as coisas. Ele não é um artesão que ele pegou uma matéria já existente e transformou em alguma outra coisa. A terra era sem forma e vazia, não existia nada, e sob o comando de Deus as coisas existiram. Então, quando era tudo trevas, Deus disse: haja luz, exista luz. Não existia nada que ele pegou e transformou em luz. Ao comando de Deus, a luz existiu, passou a existir. E a criação, ela existe à parte de Deus. Ela não é uma extensão de Deus, como muitos pensam, como muitos até já criaram religiões em torno disso. Então, Deus e a criação. Quando eu vejo a criação, sim, eu vejo na maravilha da criação, eu vejo Deus. Né? Mas Deus é uma coisa e a sua criação é outra, totalmente à parte. E Deus é um Deus bom, então tudo que ele criou é bom, inclusive até mesmo o pior dos atos humanos pode ser usado por Deus para servir aos seus propósitos soberanos e bondosos. A vida humana. Adão e Eva, eles foram criados únicos e diferentes de toda a criação. Então, o homem foi criado por último, foi criado no 7º dia. Nós vamos falar disso quando nós estivermos lendo. Mas a criação do homem, do ser humano, é o ápice da criação de Deus. E eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Entretanto, há um paradoxo, porque apesar de ser o ponto alto da criação de Deus, né, possuindo autoridade semelhante à de Deus, por outro lado, também o homem ele é pecador e usa essas capacidades dadas por Deus de maneira que violam a lei de Deus. O pecado, né? O pecado e o mal, eles não têm origem em Deus. Adão e Eva foram criados inocentes com a capacidade de escolher e eles escolheram desobedecer a Deus. E por isso caíram da sua inocência e perderam a liberdade. Então, o mal ele não tem origem direta em Deus.
O pacto. Gênesis, ele é um livro de narrativa. Todo ele é uma narrativa. E ele narra relacionamentos baseados em pactos com Deus, pactos de Deus com o homem. Nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Um dos principais eventos, né, da Bíblia está lá em Gênesis, que é um pacto de Deus com Abraão. Quando Deus promete para Abraão fazer dele uma grande nação, e principalmente que da descendência de Abraão sairia aquele que viria a derrotar o pecado e a morte, Jesus Cristo. Através de Cristo, né, o descendente prometido de Abraão, é que as bênçãos do pacto com Abraão chegam até nós, né, até os dias de hoje. Em Gênesis nós vemos o princípio e a queda da humanidade representada por Adão, mas também nós já vemos um plano de redenção, então de recuperação, né, de restabelecer as coisas como eram lá no Éden, lá no princípio, antes do pecado, antes da queda do homem. Então Deus é um Deus maravilhoso, que Ele nos ama tanto, Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. Quando Ele planejou nos criar, Ele já sabia que o homem ele ia cair. Mas mesmo assim, Ele nos amou, nos criou e antes mesmo da fundação do mundo, da criação também, Cristo, Jesus, o Filho, já se dispôs também a pagar o preço para redimir essa queda. Então não existe maior amor do que isso. Gênesis ele é a base de tudo, né? De onde viemos, para onde vamos, como chegamos até aqui, qual a solução para a queda, acabamos de falar agora há pouco, né? Então é lá em Gênesis que se origina tudo, é onde começa tudo. A Bíblia começa pelo Gênesis mostrando e apontando para todas as coisas, né? Vamos falar assim, Gênesis é a base de tudo. E em Gênesis é que é revelado o propósito original de Deus para nós. Deus nos criou com um propósito original. Esse propósito não foi seguido porque o homem escolheu desobedecer a Deus e caiu, e nós vamos, como diz, destrinchar isso a partir de agora, quando nós vamos entrar na leitura propriamente dita. Tá? Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários, depois nós podemos às vezes fazer um vídeo somente esclarecendo dúvidas, né? Ajude essa mensagem a chegar a mais pessoas, né? Deixa um like, se inscreve, ativa a notificação do canal, isso ajuda esses vídeos a chegarem a mais pessoas, né? E assim nós vamos propagando, né, mais e mais a palavra de Deus. A Bíblia que eu vou usar durante todo o canal, né, a produção do conteúdo, as leituras, é essa Bíblia aqui, Bíblia King James 1611 com estudos de Holman. É uma Bíblia muito completa, né, para você acompanhar e até para você ter, né, porque é uma Bíblia que ela traz já muitas explicações, né, e nós vamos nos basear nela, né, a princípio, para poder produzir todo o conteúdo e criar as explicações das leituras, ok? Eu vou deixar um link na descrição, caso você tenha interesse, porque ela não é uma Bíblia assim que se encontra com facilidade assim na prateleira de qualquer livraria evangélica, mas através do link você consegue encomendar caso você tenha interesse, ok? Então, em breve nós vamos estar fazendo o primeiro vídeo aí já das leituras mesmo, já vamos começar lendo o Gênesis desde o primeiro capítulo. E por enquanto é isso, tá? Um grande abraço e fique com Deus.